queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo, dando sequência ao nosso trabalho das palestras virtuais. Convido a todos nesse momento para elevarmos o nosso pensamento até Deus, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Queremos também agradecer aos benfeitores amigos que aqui se fazem presentes, nos trazendo essas vibrações salutares, a inspiração, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouco a respeito do tema o escândalo e seus instrumentos. E vamos encontrar então no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 7 a 9, as palavras do Cristo a nos dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que haja escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então nós vamos ver que Jesus, ele quer dizer com estas palavras que o mundo está na condição de ser como realmente é ainda um palco de escândalos. Porque, habitada por espíritos ainda atrasados, tanto na esfera dos encarnados quanto na esfera dos desencarnados, que povoam ao redor do nosso planeta, aguardando a oportunidade de vestirem novamente a roupagem da carne através da reencarnação, não é de nós admirarmos da nossa condição. Porque a Terra, ela tem sido esse cenário ao longo dos milênios de guerras, de lutas, de rivalidades, da inveja, do orgulho, do egoísmo, das ambições desgovernadas que provocam a pobreza e a miséria de muitos para o favorecimento e o enriquecimento de poucos. Mas, como nós já dissemos, sendo a Terra ainda um planeta de provas e de expiações, não é de admirar que os escândalos se sucedam, porque nós sabemos que os planetas que se encontram nesse estágio de evolução, de provas e de expiações, ainda há a predominância do mal sobre o bem. Mas o que vem a ser o escândalo? Se nós formos pegar no seu sentido vulgar, nós vamos encontrar, através dos dicionários, que o escândalo vai ser tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de uma maneira mais ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas sim na repercussão que ele pode trazer. Ainda nós vamos ver que o escândalo ele pode caracterizar-se pela conduta ou procedimento que destoa do uso ou das convenções adotadas por uma maioria. Ou seja, muitas vezes aquilo que é escândalo no seio de uma comunidade, no outro não é. O que é muitas vezes para um indivíduo, para o outro também não. Mas qual o sentido evangélico, da palavra escândalo? Aí nós vamos ver que a palavra escândalo, ela vai ter um sentido muito mais amplo, porque não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas,
todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. Então nós vamos ver que o escândalo é a revelação, na verdade, de um mal existente em nós mesmos. Revelação provocada pelos atritos da vida de relação, pelos entrechoques de interesses e de vaidades, ou por várias outras circunstâncias ocasionais. Daí então observamos a sábia palavra de Jesus, quando ele diz: é preciso que haja escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Porque a partir do escândalo, o que vai acontecer? Nós vamos nos revelarmos, nos mostrarmos como realmente somos. Provocando o escândalo, o homem vai ter que suportar também as consequências que do mesmo vão decorrer. Assim, isso vai também a forçar a nós a nos corrigirmos, mudando muitas vezes de atitude mais cedo ou mais tarde. Então, o Espírito de Vinícius, ele nos fala que nós podemos comparar o homem a um reservatório de água decantada, aonde nós vamos ver que toda a impureza ela fica depositada no fundo do reservatório. E se nós pegarmos então uma vara e cutucarmos esse reservatório no fundo, o que vai acontecer? Todas aquelas impurezas virão à tona. Assim também se sucede com as nossas almas, com os nossos espíritos. A nossa purificação, ela vai se processar através dessa agitação, pondo em suspensão essas impurezas que nós carregamos ainda e que trazemos escondido no nosso íntimo. E então nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, no seu zelo pelas igrejas que fundava, ele vai dirigir a Corinto uma epístola que diz assim: sei que há contendas, brigas e divergências em vossa igreja, pois é necessário mesmo que haja divisões e até mesmo heresias entre vós, para que os aprovados fiquem manifestos. Então nós vamos observar aqui, Paulo se refere ao escândalo no seio de uma comunidade. Mas observemos que ele não estranha isso e vê o acontecimento como algo natural, porque vai ser através de um método seletivo e benéfico que as instituições que buscam os ideais nobres e elevados vão livrar-se daqueles indivíduos que perturbam e embaraçam na sua marcha de forma natural. Vamos observar também que nos 3 anos do seu messianato, Jesus teve a ocasião também de constatar entre os apóstolos alguns escândalos que repercutiram dolorosamente sobre ele, como a questão de Pedro, que o negou por 3 vezes abertamente. Porém, o apóstolo vai tirar proveito desse momento de fraqueza e se torna um grande divulgador e trabalhador do Cristo. Não é? E vamos também observar a figura de Judas, um escândalo aqui de mais ampla repercussão, aonde vai entregar Jesus aos romanos mediante o preço de 30 dinheiros recebido dos sacerdotes judeus. Mas desse grande mal também vai resultar um grande bem. Desse grave delito que produziu consequências dolorosas, que determinaram em Judas um arrependimento que foi tão grande que o arrastou ao suicídio. Porém, a partir daquele momento, vai surgir uma criatura nova, redimida pela dor e reintegrada no caminho da evolução e da missão para a qual ele foi escolhido pelo próprio Cristo, que vai prestar-lhe
a assistência necessária. Mas Jesus, ainda numa outra passagem, ele nos diz assim: se a tua mão ou teu pé te serve de escândalo, corta-o e lança-o fora de ti, pois é preferível entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo os 2 pés e as 2 mãos, ser lançado no fogo. Mas se o teu olho te serve de escândalo, ele diz: arrancai-o, lançai-o fora de ti, porque é melhor possuir a vida com um só olho do que tendo 2 ser lançado no fogo do inferno. Então nós vamos observar, logicamente, que através deste sentido figurado, Jesus nos ensina que devemos empregar todos os meios ao nosso alcance, mesmo aqueles mais rígidos, a fim de não nos tornarmos motivos ou instrumentos de escândalos, afirmando o Mestre que é possível evitar o escândalo, porque Jesus, ele não prescreveria aos seus educandos doutrinas e preceitos que nós não pudéssemos realizar. E como fazermos então para evitar o escândalo? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, não é? Um filósofo que já dizia: conhece-te a ti mesmo. Esse é o grande caminho, porque o indivíduo que se estuda, que se analisa, procurando sondar então o seu íntimo, ele vai ficar conhecendo então as suas tendências e as suas inclinações viciosas que lhe são próprias. E então, quando nós temos essa consciência e de posse desse dado, o homem então, vigiando e orando, como recomenda o Mestre da humanidade, ele poderá perfeitamente afastar de si as possibilidades dele provocar o escândalo. O apóstolo Paulo também nos aconselha dizendo: examine-se, pois, cada um a si mesmo. É a mesma recomendação. E ele diz: se nós nos examinássemos a nós próprios, por certo nós não seríamos condenados. E é nessa íntima confissão, né, que muitas vezes nós nos reconhecemos, reconhecendo assim os nossos vícios, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, que é inerente ao nosso estágio evolutivo em que nos encontramos na atualidade, é que vamos ganhando então segurança e vamos conseguindo visualizar aquilo que nós já conquistamos até aqui. E os futuros surtos também de progresso que nos faltam a conquistar. Ou seja, a partir daí nós vamos realizando então esse desenvolvimento das nossas potencialidades do espírito imortal que somos. Mas o apóstolo Paulo ainda nos fala: quando me sinto fraco, aí eu sou forte, porque a minha fortaleza ela vai se aperfeiçoar na fraqueza. Então Paulo, ele reconhece a precariedade ainda da sua condição humana, da nossa condição humana, não é? E ele diz: que infeliz homem que eu sou, porque aquilo que quero eu não faço, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Tomando por lição que vai ser com humildade de espírito que havemos de vencer então as nossas imperfeições, as nossas misérias morais, caminhando sem vacilações a senda infinita da evolução. Tudo isso, observemos, em obediência aos ensinamentos de Jesus, que nos fala: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas Jesus recomenda: vigiai e orai. E essa recomendação só poderia ser ensinada por quem conhece as mais íntimas
particularidades da humanidade aqui na Terra. Porque quem vigia, desconfia. E quem ora, confia. E assim então, confiar em Deus, na sua justiça, na sua misericórdia, e desconfiarmos de nós mesmos. Tal programa evangélico se afiniza perfeitamente com o que o Espiritismo nos traz hoje. Sabemos que não é fácil a vitória sobre nós mesmos. Toda grande conquista, porém, depende de um grande esforço de cada um de nós. É por isso que Jesus nos aconselha, nesse sentido figurado, que eliminemos mãos, pés, olhos, se forem causa de escândalo. Porque peguemos o exemplo de um doente grave. Esse doente, ele permite muitas vezes que se ele ampute uma mão, um pé, uma perna, se essa intervenção cirúrgica lhe conservar a vida. Porque a vida vale muito mais do que uma parte do corpo. Como permite muitas vezes uma cirurgia dos órgãos internos para a cura dos seus males físicos. E então nós vamos ver que assim também cumpre no plano espiritual, que se empregue muitas vezes o mesmo processo, a fim de evitarmos quedas desastrosas do espírito. É por isso então que Jesus nos recomenda que nós cortemos virtualmente a nossa mão. O que ele quer dizer com isso? Que deixemos de praticar aquele mal enquanto é tempo. Quando ele diz corta-se a mão, é como se ele dissesse, deixemos de nos apoderarmos do que é do outro, de roubar, de ferir, de matar, de lesar o próximo. Quando ele nos fala, arrancai os vossos olhos, deixemos de lado as leituras, a literatura, os filmes que nada acrescentam de positivo para nós, deixando muitas vezes de cobiçar o que é do próximo e de fazer muitas vezes com os nossos olhos interpretações maliciosas a respeito do nosso semelhante. Mas quando ele nos diz ainda, arrancai, ele pode dizer os seus ouvidos, ele quer dizer, deixemos de ouvir os contos imorais, obscenos, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Não fiquemos ouvindo sobre a vida alheia. Se ele nos fala, arrancai a vossa língua, ele está nos ensinando, deixemos de usar a palavra para caluniar ou para denegrir a reputação alheia, para ofender, para espalharmos a mentira, para iludir ou para confundirmos a mente do povo. Enfim, para adulterar os próprios pensamentos, dizendo o que não sentimos, simulando e fingindo. E então, busquemos seguir a regra áurea ensinada por Jesus. Seja o teu falar sim, sim, não, não, pois tudo o que passa disso tem procedência maligna. Agora, se nós não atendermos à sábia advertência de Jesus, mutilando-nos figuradamente, deixando de praticar o mal, como ele nos aconselha, aí então a lei de causa e efeito, de ação e reação, ela vai se impor em nossas vidas, em nossa trajetória evolutiva. É assim então que nós vamos explicar muitas vezes os dolorosos casos de anomalias, as cegueiras de nascimento, a surdez, a mudez congênita, a falta de membros, muitas vezes, as deformidades físicas, os problemas mentais. Tudo isso devido a delitos anteriormente praticados, cuja remissão muitas vezes é solicitada pelos próprios espíritos culpados. Então, muitos podem dizer, mas a ciência explica essas anomalias
como sendo produto da hereditariedade. E tem razão a patologia médica nessa explicação. Só que a ciência, ela vai se limitar à matéria, às deformidades físicas. Porém, os motivos, a causa, por que determinados espíritos encarnam em corpos doentes, é o que a ciência não cogita. E então nós vamos ver, por exemplo, no caso do suicídio, quando a pessoa muitas vezes toma um veneno, né, e morre dessa forma, se suicida, numa próxima encarnação, como nós vamos ver muitos relatos, o espírito vai reencarnar com problemas nessa região, muitas vezes da traqueia, do esôfago, do estômago, pelos danos que ele causou. E assim então por diante. A doutrina espírita, então, nós vamos observar, ela faz luz sobre o assunto, porque o espiritismo, ele vai ter essa capacidade de conjugar a ciência com a religião, aliando tanto a razão quanto a fé. E nós aprendemos que Deus, em sua justiça, não pode consentir que uma alma sã, isenta de culpas, venha habitar um corpo enfermo e deformado. Porque Deus, como nós sabemos e como os Espíritos nos ensinam, é soberanamente justo e bom. E vai apresentar todas as virtudes no seu mais alto grau. E também de que as suas leis são eternas e imutáveis. E a razão então nos mostra que não pode ser de outra forma. Assim, nós concluímos racionalmente que os espíritos encarnados, muitas vezes em um corpo doente, são aqueles que vêm expiar as culpas que cometeram no passado, pois que um só fio de cabelo não cai das nossas cabeças, senão pela vontade de Deus, como nos ensina Jesus, cuja doutrina espírita vai revivendo em verdade e também em espírito. E nós vamos ver tudo isso confirmado através da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos. Essas particularidades, elas são confirmadas pela comunicação desses espíritos sofredores, que arrependidos reconhecem e confessam o seu passado culposo. E então, companheiros, o que nós aprendemos é que nós devemos buscar seguir a orientação do nosso Mestre, Jesus, que nos ensina: orai e vigiai, para que não venhamos a sofrer as consequências dos nossos atos mal praticados, decorrentes muitas vezes da nossa própria invigilância. E finalizando, o espírito de Joana de Ângeles nos fala que, diante dessas circunstâncias, nós devemos, ela diz, erradicar na sua origem a onda vibratória que vai muitas vezes acionar o órgão. Eis o esforço que deve ser empreendido de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola que nós podemos praticar, de modo que o indivíduo possa então se harmonizar, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos ao qual ele se vincula na Terra. Assim então, nós agradecemos a todos e vamos neste momento elevando mais uma vez o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecê-lo agora pelo dom da vida e por tudo que Ele nos concede a cada dia, agradecendo a Jesus, o Mestre amigo, por tudo que Ele representa para nós e também a toda a espiritualidade que nos ampara e nos assiste. Que a nossa prece, ó Pai,
ela possa se estender a todos os nossos irmãos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.